A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Boa tarde a todos aqueles que assistirão esse vídeo, ou se você assistir em um outro horário, né? Que Deus abençoe a sua vida aí. Nós hoje teríamos o nosso culto de oração, de ensino da palavra, mas devido a esta situação de pandemia, nós estamos impedidos ainda. Então eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, um estudo bem breve aqui, para não ficar um vídeo muito longo aos irmãos. Amém? Eu quero deixar para a meditação dos irmãos um texto da palavra de Deus que está registrado no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Em outra versão, na versão NVI, eu li na minha versão da minha Bíblia, na revista e corrigida. Agora na versão da NVI diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Queridos, todos lembram de um acontecimento em 2001, mais precisamente no dia 11 de setembro de 2001, né? Quando o mundo parou para pensar, quando o mundo parou para refletir sobre aquele terrível ataque terrorista que derrubou aquelas tão imponentes torres gêmeas, né? Chamada de World Trade Center, em Nova York. E, na realidade, aquele acontecimento ele marcou definitivamente o início do século XXI. O mundo ali parou para pensar e para refletir sobre os ataques terroristas. E muitas pessoas, né, perguntam ou perguntaram na época se haveria aquela situação, aquele acontecimento, alguma relação com a profecia. O problema é que a pergunta ela não pode ser formulada desta forma. A pergunta ela deve ser formulada da seguinte maneira: existe algum fato histórico que não esteja relacionado com a profecia? Alguém disse, Luiz Cláudio Montanini, disse que aquele acontecimento pavimentou o caminho da ascensão sinistra do anticristo ao trono mundial. O jornal Palavra de Outubro de 2001 disse também algo interessante. Diz que a partir de agora a maioria da humanidade certamente receberá com gratidão qualquer governante que lhe ofereça segurança completa. A partir daquele acontecimento, o mundo parou para analisar, o mundo parou para refletir sobre um governante, alguém que pudesse lhe oferecer segurança. Eu lembro que houve-se uma comoção muito grande nos países devido àquele acontecimento terrorista. O pastor e doutor Russell Shedd, um grande teólogo, ele disse assim: acredito que a unidade no mundo em apoiar os Estados Unidos neste empreendimento de lutar contra o terrorismo faz parte do plano para preparar o mundo para uma união mais estreita, que seria um dos mais notáveis sinais do período antes da vinda de Cristo. Então, essa união dos países, essa união de pensamento de países, há uma ideia de unificação da moeda, tudo isso é um pensamento para a preparação da vinda do anticristo, E a ideia aqui, irmãos, neste breve estudo que eu quero trazer aos irmãos, não é perturbar a mente de ninguém, trazer confusão à mente de ninguém, mas na realidade é manter a nossa mente acordada, manter o nosso foco, manter-nos apercebidos dos sinais que se surgem dia após dia. Até porque, irmãos, a profecia bíblica, a palavra de Deus, a profecia bíblica, ela faz parte da nossa bem-aventurada esperança.
ela faz parte da nossa esperança. E a profecia, na realidade, ela visa trazer esperança para o povo de Deus. Na realidade, quando você tem um automóvel e que o fabricante coloca lá no painel do seu automóvel uma luz de indicação de quando seu combustível estiver acabando, aquilo não é para te trazer desespero, para te trazer medo, para te trazer pânico. Pelo contrário, aquilo é para te alertar que se você não parar num posto de gasolina bem próximo, você ficará a pé. Você não vai chegar ao seu destino. Você não vai chegar no seu local que você precisa chegar. E os sinais e as profecias bíblicas, irmãos, elas também são isso. São avisos de que o tempo se aproxima e que eu e que você precisamos estar com as nossas lamparinas cheias de azeite, conforme Mateus 25, no versículo 1 ao versículo 13. Então, irmãos, este texto que nós lemos aqui de Joel, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Isto é um fato, isto é notório, isto é bíblico. E alguém poderia perguntar, pastor, já estamos nos últimos dias? Sim, para o credo apostólico, eles já criam que a partir da ascensão de Jesus, depois que Jesus veio encarnado e da ascensão de Jesus ao céu, nós estávamos vivendo os últimos dias. Pedro, no dia de Pentecoste, ele proferiu a profecia de Joel e ele proferiu aquela profecia como os últimos dias. Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai falar também sobre isso, sobre os últimos dias, Eu quero ler esta referência então aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Desde então nós estamos vivendo sim os últimos dias. Temos sinais disso. Amém? Eu vou dar uma pausa neste vídeo aqui, salvar ele para me continuar um próximo vídeo, para não ficar muito extenso e eu não conseguir mandar aos irmãos pelo WhatsApp.